O debate sobre um suposto protecionismo da Federação Internacional de Automobilismo em relação a Max Verstappen tornou-se um dos temas mais divisivos e inflamados da Fórmula 1 moderna, alimentando teorias de conspiração e discussões técnicas exaustivas em todos os grandes prêmios. A percepção de que o piloto holandês goza de uma liberdade maior para realizar manobras agressivas sem sofrer as sanções previstas no regulamento não é nova, mas ganhou contornos dramáticos a partir da temporada de 2021, quando a disputa pelo título atingiu níveis de hostilidade raramente vistos na história do esporte. Críticos e torcedores de equipes rivais argumentam que as diretrizes de pilotagem parecem se tornar flexíveis ou ambíguas sempre que o carro número 1 está envolvido em incidentes de pista, criando uma sensação de injustiça que abala a credibilidade do corpo de comissários. Um dos pontos centrais dessa argumentação reside na forma como Verstappen utiliza a técnica de espalhar o carro na saída das curvas, forçando o adversário para fora da pista. De acordo com o código desportivo, o piloto que defende a posição deve deixar espaço suficiente para o oponente se houver uma parte significativa do carro ao lado, mas o histórico de Max sugere que ele opera sob a premissa de que, se ele chegar primeiro ao ápice da curva, a pista pertence exclusivamente a ele. Episódios em circuitos como Interlagos e Jeddah serviram como exemplos claros onde manobras que normalmente resultariam em punições de 5 ou 10 segundos foram tratadas apenas como incidentes de corrida ou receberam advertências leves que não alteraram o resultado final das provas. Essa inconsistência na aplicação das regras gera um precedente perigoso, pois outros pilotos sentem que, se o líder do campeonato pode ultrapassar os limites, eles também deveriam ter esse direito, resultando em um caos regulatório que os comissários parecem incapazes de controlar. A influência comercial e de audiência que Verstappen traz para a Fórmula 1 também é frequentemente citada como um fator invisível que poderia influenciar as decisões da FIA. Como a maior estrela da nova geração e o catalisador de uma massa laranja de torcedores que lotam as arquibancadas na Europa, a manutenção de Max no topo é vista por alguns como vital para o entretenimento e para os índices de televisão. A teoria é de que punições severas que pudessem retirar o holandês de uma disputa por vitória ou prejudicar seu caminho rumo ao título seriam evitadas para não desestimular o público ou gerar polêmicas que afastem investidores. Embora a FIA negue veementemente qualquer viés comercial, a rapidez com que certas investigações contra ele são encerradas ou a hesitação em punir reincidências de bloqueios em treinos classificatórios alimentam a narrativa de que existe um peso diferente na balança da justiça desportiva. Outro aspecto técnico que reforça a tese de proteção é a interpretação das notas dos diretores de prova. Muitas vezes, manobras de defesa de Verstappen que envolvem múltiplas mudanças de direção ou frenagens tardias no limite da colisão são justificadas pelos comissários como controle excepcional do carro, enquanto pilotos do meio do grid são punidos por ações idênticas. Essa disparidade cria uma hierarquia implícita onde os campeões parecem ter um salvo-conduto para testar os limites da segurança. A agressividade característica de Max, que foi seu grande trunfo para desestabilizar adversários, acabou sendo incorporada ao sistema como novo normal, forçando a FIA a adaptar suas explicações para validar o que antes seria considerado pilotagem perigosa. A questão do teto de gastos e as penalidades técnicas também entram na discussão sobre favorecimento. Quando a Red Bull foi identificada com uma violação das regras financeiras, a sanção aplicada foi considerada branda por muitos chefes de equipe concorrentes, que esperavam uma perda de pontos ou uma desclassificação que servisse de exemplo. O fato de a punição ter sido focada apenas em tempo de túnel de vento permitiu que Verstappen continuasse vencendo com o carro dominante, o que foi interpretado como uma relutância da federação em interferir no destino do campeonato mundial. Para os críticos, a FIA protege o espetáculo personificado em Verstappen, mesmo que isso custe a integridade das regras estabelecidas para garantir a equidade entre as construtoras. O comportamento de Max no rádio e sua postura perante a autoridade dos diretores de prova também sugerem uma relação de confiança que beira a impunidade. Enquanto outros pilotos demonstram temor por reprimendas oficiais, o holandês frequentemente desafia as decisões em tempo real, muitas vezes sem sofrer consequências disciplinares por linguagem inapropriada ou desrespeito aos oficiais. Esse ambiente de permissividade moldou a percepção de que ele é intocável, transformando a FIA em uma entidade que parece mais preocupada em gerenciar o temperamento da estrela do que em aplicar o regulamento de forma austera e igualitária. Em última análise, a discussão sobre a proteção a Verstappen reflete um dilema maior dentro do automobilismo, o equilíbrio entre o entretenimento e a justiça desportiva. Enquanto a federação não conseguir demonstrar uma consistência absoluta em suas decisões, independentemente do nome do piloto envolvido, a sombra do favorecimento continuará pairando sobre as conquistas do holandês. A clareza nas punições por limites de pista, colisões evitáveis e conduta antidesportiva é a única ferramenta capaz de dissipar essas teorias, mas, até o momento, a sensação de que as regras são escritas a lápis quando se trata do principal nome da categoria continua a ser um dos temas mais tóxicos e persistentes nos bastidores da Fórmula 1 global.